E aí, galera, bom dia. Estou organizando aqui uma equipe. Estamos chegando. Como é que vocês estão aí? Fala comigo. Estão bem? Estão tranquilo? Como é que foi aí? Ah, galera, hoje nós vamos dar sequência ao nosso slide de... Bom dia, Anthony. Bom dia, todo mundo. Vamos dar sequência ao nosso slide de ontem, né? Vamos falar de termoquímica. Deixa eu só tentar instalar a minha mesa digitalizadora aqui, que ela está com um probleminha aqui para a gente instalar, mas vai dar tudo certo. Então, né? Vamos lá, deixa eu tentar ver se eu consigo melhorar minha luz aqui, galera, porque tá foda. Isso aí. Então vamos lá ao nosso slide. O que nós conseguimos fazer hoje? CZR, pré-química, fisicoquímica. Estamos em termo. Isso aí, nós estamos em termo. Então, estávamos falando sobre entalpia de formação. Então, estamos aqui, galera, ó. Entalpia de formação. Deixa eu dar só uma... Isso aí. Entalpia de formação. Aqui. Gente... Se eu colocar outra cor desse preenchimento aqui, vai ficar mais fácil pra gente. Amanhã a gente fala sobre energia de ligação. Acho que é isso aqui mesmo, cara.
Então vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer então. Galera, a aula passada, só para recapitular o que nós estávamos falando na aula passada, é isso aí. Então, na aula passada nós estávamos falando sobre a entalpia de formação das substâncias. Ele nos deu algumas equações. Uma das coisas que eu tenho que ficar bastante atento, que quando eu for construir como que as substâncias são formadas, eu tenho que partir de substâncias simples, tá? Eu tenho que partir sempre de substâncias simples na forma alotrópica é mais estável. Por que eu estou falando na fórmula? Claro que a gente, a nível médio, não vai ter tanta complexidade assim. Mas a gente tem que ter ideia que, tipo assim, eu não posso usar ozônio para formar uma substância, tem que usar gás e oxigênio. E aí, quem vai fazer a prova discursiva, quando colocar o carbono lá, coloca lá, carbono grafite. Para aumentar, subsidiar a sua resposta, fica bastante atento. O hidrogênio, H2, fique atento. O enxofre rômico, que é o OC6. Então, sempre tomar bastante cuidado na hora de construir essas moléculas. Claro que nos exercícios que eu vou mostrar para vocês, a partir do momento que a gente vai fazendo mais exercícios, vocês vão percebendo que, sempre eu coloco esse, para não ter problema na hora de construir. Depois que você construiu as equações de formação das substâncias que fazem parte, vocês estão percebendo que, como eu disse na aula de ontem, o exercício ele não tem por obrigatoriedade de lhe fornecer para a gente, de nos fornecer as equações de formação das substâncias que estão envolvidas na equação que ele deseja. Então, o exercício não tinha necessidade de dar para a gente, por exemplo, como que é formado o dióxido de carbono, como que é formado a água, e que a água, no estado líquido, é a sua forma mais estável, uma substância assim, você está entendendo? Tem que ficar esperto com isso aí. Se eu quero transformar água líquida em água no estado gasoso, eu tenho que ter uma entalpia envolvida nessa formação. A partir do momento que eu tenho essa habilidade química de estar construindo, eu consigo montar as 2, 3, independente de quantas equações forem, para eu montar, e aí eu vou organizar de acordo para eu aplicar a lei de Hess. Tá? Então, o mais importante daqui é que vocês entendam como construir essas fórmulas. Né? Como que eu vou chegar, quais são as substâncias simples envolvidas para a construção de uma substância composta. Tá? Esse que é o ponto de partida. Né? E essa substância composta, tal qual está, o que vai aparecer para a gente aí nos nossos exercícios, vai aparecer na equação principal, na equação global do nosso processo que eu desejo fazer. Então, essa aqui nós discutimos ontem, né? Nós multiplicamos. Tá? Outra dica que eu dei para vocês também é que a ordem é essa. Primeiro, eu me preocupo com as outras substâncias envolvidas. Antepenúltimo, eu vou me preocupar com a água. O meu penúltimo é hidrogênio e meu último é o oxigênio. Normalmente, gente, quando eu tenho mais de 2 equações envolvidas para aplicação de lei de Hess, o oxigênio ele é automaticamente organizado. Tá? Então, ele é automaticamente. Porque quando a gente chega assim, o cara fala assim, professor, por que você multiplicou essa aqui por 3? Aqui, na realidade, o que eu estou fazendo, gente? Não apareceu aqui, né? Aqui é um 2. Aqui também é um 2. E aqui é um 3. Show? Então, o que me fez eu multiplicar essa minha equação aqui por 3 foi o que, galera? Foi a quantidade de água. E a água só está aparecendo aqui. Então, vocês estão vendo que a minha preocupação inicial foi com a água. Não foi com átomos de hidrogênio. Não foi. A minha preocupação foi a água. Então, é sempre assim. Eu me preocupo com os outros. Outra coisa. Professor, por que você começou com a 1? Por que não começou com a 3? A ordem que você vai começar também não vai influenciar em nada. Porque o que tá acontecendo é aqui, ó. Só essa soma aqui, ó. Essa adição, subtração dessas variações de entalpia. Então, se você, professor, eu quero começar pela terceira, tem problema? Não tem problema. Eu só estou seguindo a ordem aqui, 1, 2, 3, para poder indicar o que eu fiz em cada uma. O que eu fiz em cada uma. Tá? Então, a dica é, não há necessidade de obedecer a ordem, a gente só usa a ordem para a gente não se perder, principalmente quando eu tenho 3, 4, 5 equações.
envolvida aí para chegar a uma equação global. Eu me preocupo, eu não preciso me preocupar com hidrogênio, eu deixei ele para ser as minhas últimas preocupações, né? Normalmente, nos exercícios que vão aparecer, quando você organiza as substâncias principais envolvidas, como aqui, nessa equação de combustão. Quais as minhas principais substâncias envolvidas? É o etanol, é o dióxido de carbono e a água. Quando eu me preocupo com essas três substâncias, o oxigênio automaticamente já é organizado e já está de acordo já com a nossa equação global. Então, jamais eu posso começar pensando na minha ajustando a equação que o oxigênio aparece, até pelo fato dele aparecer em mais de uma equação. Então, aquela mesma regra que nós usamos lá no balanceamento, que ou a regra do macho, ou aquela que eu disse para vocês também, que a gente começa sempre balanceando aqueles elementos, aquela substância, aquele átomo, aquele elemento químico que apareceu uma única vez no lado dos reagentes e uma única vez nos lados do produto, aqui também se aplica. Então, como o oxigênio apareceu em mais de uma equação, eu vou me preocupar com ele não, vou me preocupar quem apareceu uma única vez. Então, por exemplo, de quem eu preciso, o dióxido de carbono só apareceu uma única vez na minha equação 1. Então, ele é a minha preocupação na minha equação 1. Na minha equação 2 aparece a água, e ela aparece uma única vez. Então, a molécula da água é a minha preocupação. O etanol só aparece uma única vez na minha equação 3. Então, ele é o meu fator de atenção. Tá? Os outros automaticamente já vão sendo ajustados. Vocês perceberam que em nenhum momento eu me preocupei com hidrogênio, em nenhum momento eu me preocupei com oxigênio. Eu olhei para a minha equação e percebi quem é que só está aparecendo uma vez. Então, é ele, eu desvio e foco a minha atenção unicamente para essa substância. E a partir daí, gente, fica muito fácil. Fica muito fácil. Né? Fica muito fácil, porque a partir daí se torna automaticamente uma soma e um cancelamento de produto cancela reagente, reagente com reagente soma, então quer dizer que se aparecer uma única substância do lado do reagente eu vou somar. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mudar a cor desse meu pincel, que eu acho que vai ficar mais fácil. Acho que amarelo vai ficar muito melhor para eu riscar infinitamente. Então, quer dizer que... E outra coisa, então vamos recapitular. Ó, eu somei 2 com meio, que deu 3,5. E aí, esses 3,5, desculpa, 3,5, foram cancelados, 3,5. 2 mais 3, mais 1,5, 3,5, é isso mesmo. Que aí, cancela aqui, que vai dar minha equação global. Então, fica bastante atento a isso, né? Multiplica isso aqui por 3, que dá 1,5, é isso mesmo. E multiplica essa por 2, vão dar 2. 3,5. Aqui aparece, eu inverti essa aqui, isso aí. Galera, essa equação está balanceada, está de acordo com o nosso padrão de reconhecimento e automaticamente 4 e 7. Não, aqui não é 2 não, ó. Aqui é 3. Tinha feito o balanceamento errado. Aqui é 3. Show? Vamos continuar, então. Entalpia de formação foi o que eu dei para vocês a aula passada, só estava recapitulando lá. Ficar atento que a formação da substância sempre vou estar utilizando substâncias simples. E a gente também pode calcular a variação de entalpia de uma reação a partir das entalpias de formação das substâncias sem ter que construir a lei de Hess. Eu posso fazer isso também. Então, aí o caminho que vocês vão escolher. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou somar todas as entalpias final, ou seja, dos produtos, menos as minhas entalpias iniciais de formação dos meus reagentes. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, professor, existe um outro caminho para que eu possa chegar à minha variação de entalpia da minha reação sem eu passar pela lei de Hess e utilizando as entalpias de formação? Sim, existe. Você vai somar as entalpias de formação dos seus produtos e vai subtrair das entalpias de formação dos seus reagentes. Eu vou mostrar para vocês agora. Então,
Suponhamos que eu tivesse essa equação. Então, uma equação onde o óxido de magnésio reage com alumínio gasoso. Como o alumínio ele é mais reativo do que o magnésio, deslocar o magnésio. E aí, ao deslocar o magnésio, o que vai formar? A bauxita, que é o óxido de alumínio e magnésio sólido. Perfeito, é uma equação. O exercício vai te dar as entalpias de formação. Para eu formar a bauxita, eu vou gastar... A entalpia de formação da bauxita é de 1.670 quilojoules. Já a entalpia de formação do óxido de magnésio é de 604 quilojoules. Tudo negativos, tá? Uma das coisas que eu gostaria de falar para vocês é que quanto mais exotérmico for o processo, mais estável será essa substância, entendeu? Essa substância será encontrada mais abundantemente. Porque na natureza tudo perde a perder energia. Quando eu crio uma molécula, uma substância com muita energia, ela tende a ser muito instável, tá? Então, se eu tenho lá duas, vamos pensar, se você olhar lá, depois eu mostro para vocês, H2O, H2O e H2O. Ela pode aparecer em 3 estados, gasoso, líquido e sólido. E aí, de acordo com a variação de entalpia de cada processo, a gente consegue distinguir qual que é o estado físico mais abundante, né? Devido à variação de... A gente consegue observar isso. Cara, por que não nos deu a entalpia de formação? Aí o aluno que não tem, que está aprendendo a matéria agora, ele fala assim, poxa, professor, por que só dessas duas substâncias se eu tenho 4? Eu tenho uma reação aqui de quê? De simples troca. Por que que tem aqui o alumínio, ele não foi substituído? Não, não. Por que eu não tenho entalpia de formação? A entalpia de formação de substância simples é sempre 0. Então não há necessidade de exercício de fornecer, tá? Então fiquem atentos aí. E aí qual é o próximo passo? O próximo passo é eu aplicar. Entalpia, se eu tiver mais de um produto, eu vou somar, conservando quem? Conservando os sinais. Tá claro isso para gente? Então, professor, se da bauxita eu tivesse uma outra substância, tivesse entalpia, você vai somar. Somando, sempre obedecendo os sinais. Tá? Menos. Vocês estão percebendo que eu estou multiplicando aqui, ó, pelos nossos coeficientes estequiométricos do meu balanceamento. Porque essa entalpia de formação é só de 1 mol. Só que no meu processo eu tenho 3 mols desse cara. Né? Eu tenho 3 mols desse cara. Então, eu vou multiplicar esse cara aqui por 3. Tá claro isso para vocês? E como aqui isso não apareceu nada, subentende que aqui é 1. Então, vou multiplicar isso aqui por 1. Então, vai ficar quanto? Menos 1.670. Vou fazer aqui embaixo, aqui, ó, menos 1.670. Ó, menos vezes menos vão ser mais. 3 vezes 4 vão dar 12. Ó, 1.812. Show? E aí, eu vou fazer a operação matemática. Como? Em módulo. O 1.812 é maior, então a minha variação de entalpia vai ser positiva. E aí eu pego um número em maior módulo, não estou olhando para os sinais, ó. Tem sinais diferentes, eu vou sempre proceder isso. Olha em módulo. Gente, eu falo isso porque quando eu aplico prova desse assunto, os alunos erram aqui. Eles acertam aqui, mas eles erram exatamente aqui. Aqui. Aí eles querem que eu considere. Às vezes eles colocaram negativo aqui, eles querem que eu considere. Não, eu vou dar errado. Você falar que um processo é exotérmico ao invés de ele ser endotérmico, você está completamente errado. Não é só um erro matemático. E nós estamos treinando para fazer uma questão objetiva. Então, quer dizer que se ele não sabe organizar esses algarismos aqui, ele vai perder a questão. Então, olha sempre para o módulo, esquece do sinal. Tem sinais diferentes? Vamos trabalhar com o módulo dos números. Em módulo, quem é maior? 1.812. Agora sim, qual que é o sinal de 1.812? Ele é positivo, então está ali.
Tá, tem sinais diferentes, como é que pega o número de maior módulo e subtrai pelo de menor módulo. Subtração normal. Pronto. Por não. Sacou? Vocês estão percebendo que os procedimentos estão sendo muito simples? Vocês estão percebendo que o procedimento está sendo muito simples. É uma matemática simples, é um exercício simples, e isso cai pra caramba na nossa prova. Pelo amor de Deus, não, 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 deixa. Eu tinha feito uma pesquisa. O número de questões desse assunto que caiu na prova do Enem. Eu vou falar para vocês. Não estou achando. Mas amanhã eu passo para vocês estatisticamente. Tá? Beleza? Vamos seguir. Ó, vocês estão vendo? Tá tudo de boa. Um dos sérios problemas da maioria da região metropolitana é a chuva. Um dos responsáveis é o poluente trióxido de enxofre, ou anidrido sulfúrico, nomenclatura, que reage com a água da chuva, originando ácido sulfúrico. O anidrido sulfúrico não é poluente, produzido diretamente pelas fontes poluidoras, mas é formado quando o poluente dióxido de carbono, anidrido sulfuroso, este sim é liberado por fontes que queimam combustíveis fósseis, reage com o oxigênio do ar, e ele deu para a gente a reação. Então, eu tenho o dióxido de enxofre reagindo com gás oxigênio, produzindo para a gente o nosso dióxido de enxofre. Está ali, nossa equação está balanceada, e eles nos pedem o seguinte, eles querem falar o seguinte, olha, qual que é a variação dessa reação? Então, gente, isso aqui é uma questão clássica de Enem, cara. E eu vou falar mais para vocês, uma questão dessa do Enem é considerada como uma questão de nível médio. Mas para vocês, agora, nesse exato momento, é uma questão de nível fácil. Ele deu para a gente a entalpia de formação. Pode tanto fazer pela lei de Hess, como você pode fazer também pela entalpia de formação. Né? A variação de entalpia. Eu gosto de escrever assim. Só que, galera, os produtos, eu gosto de escrever assim. Eu gosto. Porém, esse símbolo de somatório não é ser utilizado em nível médio, mas eu gosto de escrever assim. Porque o que me faz pensar o seguinte, eu tenho que somar todas as entalpias de formação dos produtos, independente de quantos produtos eu tiver. E vou subtrair depois pela soma. Então, eu, Jonassi, o que eu faço? Eu pego, né? Vamos pegar aqui, eu pego um quadrinho, vamos pegar aqui, eu pego um quadrinho aqui, ó, na minha prova, né? Coloco aqui e calculo. Coloco lá entalpia dos reagentes. Coloco aqui entalpia dos produtos. Calculo, somo todo mundo. Chega um resultado final. Depois eu vou e aplico ali. Por quê? Se for uma questão discursiva, quem quer fazer medicina, por exemplo, vai ter um nível maior, né? Vai ter um número maior de substâncias, tanto nos reagentes. Então, eu faço os cálculos separados, depois eu vou para lá e aplico. Lembrando, você falou 3 minutos. Não. 3 minutos são para as questões de nível fácil e até algumas de nível médio. Algumas de nível médio, algumas de nível difícil, vocês vão gastar mais de 3 minutos. Então, qual é a ordem? É ganhar tempo nas questões fáceis. Como que eu ganho tempo numa questão fácil? Gente, é uma regra clara. É uma regra clara. Desculpa aqui, é uma regra clara. Já viram falar em ATP?
adenosina trifosfato, é as nossas fontes de energia. E elas são diretamente proporcionais à nossa capacidade de executar qualquer atividade. Qualquer atividade fisiológica, se eu tenho um ATP, eu vou executar com maestria. A partir do momento, vou colocar aqui, ó, a partir do momento que eu tenho pouco ATP, a minha atividade fisiológica vai diminuir. Qualquer uma. Qualquer uma. Eu gastei energia. O que é a primeira coisa que você faz quando você faz uma atividade em grande intensidade? O que você faz? Você cai, né? É aquilo porque você quer, é involuntário. É o seu sistema nervoso autônomo dizendo para você, epa, parou, acabou a energia. O que eu tenho aqui serve única e exclusivamente para viver. Você agora vai ter que descansar. Chega morto, cansado, exausto, fala, meu Deus do céu, até você ter mais ATP. Aí agora, vamos pensar. Eu queimo todo a minha adenosina trifosfato no início da prova com as questões difíceis. O que acontece na hora que eu chegar às questões fáceis? Não vou conseguir fazer, estou cansado. Eu tenho que esperar todo aquele processo de respiração celular, todo aquele processo ser restabelecido, seu organismo vai te pedir mais alimento, você não vai ter alimento na hora, né? Você esqueceu de levar sua barrinha de cereal, esqueceu de levar sua barrinha proteica, que é extremamente importante, né? Uma alimentação que seja de baixo volume e de muita quantidade de caloria para que você tenha energia durante a prova. E aí, o que você vai fazer? Não vai fazer. Não vai fazer. Então, gaste a sua energia com as questões fáceis. As questões que vocês resolvem teoricamente. As questões que as operações matemáticas são simples. Então, caiu termoquímica na prova. Entalpia de ligação, entalpia de combustão, entalpia de formação, lei de Hess, não é para fazer na primeira passagem. Para fazer na segunda passagem. Você não chuta a questão de primeira, você passa por ela. Está na terceira vez que você voltar na prova. Treinem isso nos simulados. Treinem isso, coloquem isso na cabeça de vocês. Façam as questões que vocês tenham mais facilidade e que gastam menos tempo. Depois, vocês vão fazer as questões que você tenha conhecimento e gasta mais tempo. Por último, você vai fazer o seu checklist. Aquelas questões que você tem muita dificuldade e que você não tem certeza se sabe ou não sabe, você vai fazer na terceira etapa. E aí é hora de você decidir. Olha, não consigo fazer, vou chutar tal letra. Dica. O Enem oscila muito sobre isso, mas uma dica muito importante. Busquem o número 9. O Enem gosta disso, tá? Não é sempre que vai ser isso. Tem 11, 1, mas tá. Mas é em torno de 9 letras As, em torno de 9 letras Bs, em torno de 9 letras Cs, em torno de 9 letra D. Então, se você já está na sua terceira etapa, você já fez todas as questões fáceis, já fez todas as questões médias que vocês conseguem fazer, e agora vocês vão decidir chutar, está chegando nos últimos 20 minutos. Aí você tem uma questão 120 que você não sabe, está na dúvida entre A e E e C. Aí você fala, meu Deus do céu, eu sei que não é a B, eu sei que não é a D, eu sei que não é E, estou entre essas duas. Aí você olha para o seu gabarito e fala, eu já marquei 11 letras As, então essa eu vou marcar de C. Não tem o que fazer. E fala, Deus, agora está com você, tá? Passei o bastão. Vamos resolver essa aqui, então. Galera, fica assim, então. Entalpia final, que é dos produtos, menos inicial. Repare que eu vou resolver essa aqui também por lei de Hess para mostrar para vocês, vai dar o mesmo resultado, né? Então, olha só. 2 vezes menos 396, menos 2 vezes menos 297. Então, ó, menos 198 quilojoules. Aqui não é por mol, porque eu não formei um único mol de trióxido de enxofre,
quilojoules. Galera, como é que nós estamos aí? Tá tranquilo? Como é que tá? Tá muito difícil? Tá fácil? Fala para mim, conversa. E aí? Tainara, Anthony, Breno. Cadê a Natália? A Natália tá aqui? Natália hoje não veio, não. Vívia, fala comigo, Vívia. E aí, como é que nós estamos aí? Como é que tá? Tá difícil? Tá complexo? Fala para mim. Ei? Tranquilo, Anthony? Tranquilo. Isso aí, Breno. Isso aí. Tá de boa, né? O assunto tá tranquilaço, né? O próximo assunto, que é a cinética, ele não tem muita relevância na prova do Enem, tá? Assim, relevância que varia. Ele nunca caiu tanto, eles têm uma ou duas questões, mas ele é subsídio para que eu possa entender o próximo, que é equilíbrio químico. Agora, quando eu chegar em eletroquímica, eu peço a vocês paciência, porque eu vou enrolar a matéria. Por que eu vou enrolar a matéria? Sabe quantas questões que tem de eletroquímica no Enem? 16 em 11 provas. Sabe o que isso quer dizer? Que todo ano tem, todo ano tem. Todo ano tem. Tem ano que tem duas. E teve um ano que teve 4 questões de eletroquímica na prova, cara. 4 questões. Das 15 de química, 4 questões eram eletroquímica. Você tem uma ideia? Cara, é um absurdo. Então, a eletroquímica é aquele negócio, é o nosso ponto. Então, professor, de físico-química, prioridade. Cálculo de soluções. As que reagem, as que não reagem, papá, isso. Não posso esquecer disso. Tá? Segundo ponto. Professor, o que eu vou fazer mais aí, tá, depois de soluções? Eletroquímica. Depois, aí você escolhe qual você tem mais facilidade, equilíbrio ou termo, que estão no mesmo nível ali, mesmo número de questões. Aí, cinética, essas matérias aí é para depois, mas a ordem, se você domina físico-química, soluções e eletroquímica, você está indo para a prova, pelo menos, para acertar 3 questões dentro de físico-química. Você dominou isso aí, dá para 3. Só para você ter uma ideia, se você domina separação de misturas, se você domina estequiometria, se você domina ligações intermoleculares e relacionar elas com as propriedades físicas dos compostos, você já faz umas 4. 4, talvez 5, tem ano que dá 5. Já fez 4. Se você domina eletroquímica e soluções, já faz mais 3, já deu 7. Se você domina as propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos, mais uma questão, já deu 8. Se você dominar reações, vai dar 10 a 11 de química. UFES, entre os 10 primeiros. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. E vamos fazer essa daqui, gente. Vamos fazer essa daqui. Para a gente encerrar. O que está faltando? O que está faltando? Entalpia de ligação. É o que está faltando. É o que está faltando. É o que está faltando. Galera, C2H2, né? Etino, ou acetileno, como queiram chamar, reagindo. Então, é reação de combustão. Tá? Tem uma substância com oxigênio, a combustão está aí. E ele quer que a gente faça o seguinte: calcule, né? Indique qual o valor da entalpia de combustão do acetileno, né? Acetileno, em quilojoules por mol. Show? E aí, agora, olha só. Vocês perceberam que agora ele não deu a entalpia de formação, não deu a equação. Então, aqui só daria... se você quer montar as equações para depois fazer a lei de Hess, também daria para fazer. Então, por exemplo, ó, a entalpia de formação do acetileno. É isso aqui. Como é que é formado? Carbono, grafite, deixa eu escrever aqui. Carbono, grafite, mais
gás hidrogênio, que vai formar quem? C2H2, no estado gasoso. Pronto. Qual a entalpia dela? Mais 226. Show, tá aqui. Eu consigo fazer isso aqui. Tá? Eu consigo fazer isso aqui. Aí depois eu faço a lei de Hess. Mas aqui não há necessidade, tá? Se ele já me dá isso aqui, eu não preciso ir por esse caminho, que é um caminho mais longo. Eu posso encurtar meu caminho, fazendo o que eu disse para vocês. A variação de entalpia de um processo é igual a entalpia, o somatório da entalpia dos meus produtos, menos o somatório das entalpias dos meus reagentes. Produtos aqui eu tenho 2. Reagentes, já que a entalpia de formação do gás oxigênio é 0. Né? Algumas resoluções eles acabam somando. Então, o que nós vamos fazer aqui, então? Primeiro passo, eu vou fazer o que eu disse para vocês. Então, e aí, alguns autores, por exemplo, aqui eu estou somando os meus reagentes, não é isso? Então, eles colocam aqui mais 0. Professor, de onde que veio esse mais 0? É a entalpia de formação do gás oxigênio. Alguns autores colocam isso. Para o aluno pensar, ah, tá, então esse 0 aqui quer dizer que ele sempre está lembrando que substância é simples, seu estado mais estável, tem sempre entalpia igual a 0. Tá? Só você está lembrando isso. Lembrando agora que eu tenho que obedecer os coeficientes estequiométricos, que esses valores são por mol. Então, algumas equações não estão balanceadas, eu tenho que balancear, confere balanceamento, e depois pega os coeficientes multiplicando pela quantidade de entalpia de formação. Algumas entalpias de formação também aparecem um zerozinho aqui em cima e um F aqui embaixo, só para falar que a entalpia de formação no estado padrão, mas não é obrigatório. E agora, gente, é um procedimento matemático simples. Eu, Jonaci, viu? Eu não gosto de fazer assim. Eu faço por etapas, tá, gente? Então, como eu disse para vocês, eu vou um quadrinho, vou somar todos os meus produtos, obedecendo a regra de sinais, os meus reagentes, por último eu venho para cá. Porque às vezes nos confunde aqui. Né? Às vezes não confunde, às vezes tem um cara positivo aqui no meio, e aí eu passo despercebido por ele. Então, se eu fazer separado e organizado, tenho uma probabilidade menor de me confundir automaticamente, de errar. Porque o erro nesse tipo de exercício aparece aonde? Na organização e na falta de atenção em alguma operação matemática. Porque a operação química vai ser o menor dos nossos problemas. Seguindo aqui, eu encontrei menos 1.298,6 quilojoules. Show? Estão vendo que a letra A é positiva, então a gente não obedece o sinal, a gente toma perdeu a questão. Tá? Eu não vou falar mais de entalpia de formação, só tem exercício sobre isso, tá, gente? Eu vou separar, vou fazer uma lista só de questões de e eu vou separar para a gente nessa próxima aula de amanhã. Aí a gente encerra, tá, gente? É termoquímica. Eu vou separar uma lista de exercício por tópico. Ó, entalpia, lei de Hess, entalpia de formação, entalpia de ligação. Rapidinho, volta ali atrás. Não, no outro slide. Pronto. Nesse aqui? Não, no outro. No último que você estava explicando agora. Ah, tá. Esse aqui eu não expliquei. Aqui. Isso. Esse 2 vezes menos 393,3 não daria positivo, não? Não daria. Porque esse 2 ele não é positivo. Mas, tipo, você multiplica o 393 duas vezes, certo? Aí, tipo, o sinal também você teria. Não, eu não estou multiplicando menos 393 vezes menos 393. Ah, tá certo. Me confundi nisso. Perfeito? Senão seria assim, né? Vamos prestar atenção, olha só. Senão estaria ao quadrado, né? Atenção. O que você disse, eu vou levar isso para o nosso cotidiano. Tá bom? Suponhamos que eu estou devendo lá na minha conta, no meu limite, eu peguei meu limite lá, suponhamos que eu peguei R$500 no meu limite. Então, na minha conta apareceu o quê?
menos R$ 500, né? Porque eu peguei o meu limite, então estou devendo o banco. Eu vou fazer o seguinte, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá pegar mais de novo R$ 500 no meu limite e agora vai zerar a minha conta, não vou ficar devendo nada. Porque você está falando isso para mim, isso aí. Entendi. Já pensou se fosse verdade isso? Não, agora você deveu o dobro disso aqui, então vamos multiplicar por 2 e agora você deve R$ 1 na sua conta. Tá bom, obrigada. Show, sem problema. Galera, olha só, muito obrigado pela atenção de vocês. Não faltem amanhã, porque amanhã a gente fecha esse tópico. Por favor, amanhã nós vamos fechar esse tópico. Outra coisa também, o professor Xande, né? E assim, eu também, nós estamos num projeto aí de montar uma plataformazinha para ter uma assistência o que ele precisar, prova de Unicamp, prova da UITA, prova do Enem e tal. Ela é online, tá? Ela é online também, é o APS. E aí, hoje nós temos uma live de biologia falando sobre os últimos tratamentos de Covid, a gente também está com um processo também, não seria filantrópico, né? Totalmente filantrópico, mas também algumas pessoas que não têm acesso ao Exame Nacional do Ensino Médio, então nós fizemos um grupo de professores, estamos bancando a maior parte do subsídio para isso, tá? Estamos sustentando, mas o objetivo também seria dar acessibilidade. Não é todo mundo que tem condições, e não é todo mundo que está assistindo a aula, não é todo mundo, tem uma galera. Então, se vocês puderem lá e hoje, né, às 18 horas, assistir a live, amanhã também eu vou estar lá na live. Amanhã minha live é sobre energia. Eu e o Mal é um professor de física também, trabalhava na Grande Vitória, trabalhou no SEBCOC, amiga, gente boa pra caramba. Comigo, nós estamos juntos na live fazendo sobre energia. Então, cara, se tiver um tempinho amanhã, aparece lá também. Hoje, amanhã, é totalmente gratuito. Massa demais. Poderem ter uma nova opinião, né? Novos professores, eu acho que vale muito a pena, tá? Então são todos convidados. Fique à vontade aí para assistir. Show? Qual que é o nome, Valeu, professor, galera. do perfil? Hã? Qual que é o nome? É uma plataforma. É APS. Porque, tipo, É uma não é no plataforma. Na Instagram? realidade, a Você tinha gente. falado que era no Instagram, não sei. Foi, entendi errado. Sim. Mas no Instagram do Xande tem também o link também. No meu vai ter também, no meu story. Tá? Do link. Você clica na fotinha, você vai ser direcionado direto lá para a plataforma. A gente está pensando também, porque, tipo assim, nós estamos pensando também filantropicamente, né? Porque, cara, o Enem está aí, o governo em nenhum momento ele pensou nos outros, em nenhum momento ele pensou que existem pessoas que não têm, o pai perdeu o emprego, às vezes a crise apertou, teve que tirar. Então, nós temos um número de pessoas assim também. E, além disso, nós precisamos trabalhar, isso é claro para você. Vamos trabalhar, não vivemos sem trabalho. Mas, quando você se torna professor, o dinheiro não é tanto importante quanto você levar às pessoas que estão precisando conhecimento. Então, nosso projeto é muito mais isso também. Como que nós conseguimos levar conhecimento e qualidade a algumas pessoas que talvez por dificuldade financeira ou às vezes até por impossibilidade financeira, nós vemos no cursinho. Ou pessoas assim como vocês, que estão em alto rendimento, né, precisando sempre de mais, conhecer novos professores. Lá nós temos o Rodolfo, gente boa pra caramba. Uma parte da galera de Vitória, tem galera de Vitória, de São Paulo, tem mineiro, tem professor de biologia mineiro, doido pra caramba, gente boa demais, vão gostar dele. Então são pessoas diferentes, são amigos, que nós estamos com esse projeto aí, tá? Então, façam visita lá, estão todos convidados. Não estamos competindo com ninguém. Estamos levando o que nós temos. O que eu tenho hoje para ajudar no Covid? Meu conhecimento. Meu conhecimento. É o que eu posso fazer. Tá? É isso que nós estamos pensando. Valeu, galera. Um forte abraço para vocês aí. Se puderem, fique à vontade.